Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez aqui com vocês, sempre um prazer estarmos aqui estudando a palavra do nosso Deus. E hoje, quinta-feira, nós iremos tratar aqui sobre qual foi a ação de Deus diante do pecado. E eu gostaria de pedir para o meu amigo Luan ler aqui um texto que se encontra em Apocalipse 13, verso 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Apocalipse 13, o versículo 8. Meu amigo, você está perguntando aqui qual foi o plano elaborado por Deus para o resgate, então, da humanidade. Veja que antes mesmo que Adão e Eva caíssem no pecado, Deus já tinha elaborado um plano. E Luan, não foi um plano dentre vários planos, só havia esse plano. Exato. Só havia esse, porque o pecado, ele tem como consequência a morte. E somente um ser poderia reverter essa situação de maneira misericordiosa e justa ao mesmo tempo. E esse ser era o próprio Deus. Então Deus, ele já havia decidido, como você leu aí, antes da fundação do mundo, que se o homem caísse em pecado, ele iria assumir a culpa no lugar do ser humano e morrer a morte que o ser humano deveria sofrer. Os únicos seres que poderiam vir ou era o Pai, ou era o Espírito Santo, ou Jesus, porque os três são Deus. Exatamente. Mas o ser de Cristo foi o que foi escolhido, né? O Deus Filho foi escolhido então para vir morrer em nosso lugar. Somente Deus, um dos três, poderia vir e resolver a nossa Nem um anjo, nem um outro ser poderia assumir essa função, a não ser o próprio Deus. Porque a lei de Deus expressa o caráter de Deus. Sim. Então somente Deus poderia agir, né, com amor e justiça, sem anular a sua lei, né? Porque veja, a palavra de Deus vale mais do que a palavra de um rei, porque ele é o rei soberano sobre todo o universo. Ele não volta atrás da sua palavra. Se ele diz que a consequência do pecado é a morte, então alguém deveria morrer no lugar. E a Bíblia diz aí em Apocalipse 13:8 que Jesus foi o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Veja só, Luan, Deus disse que naquele dia, né, no dia em que comeres do fruto, certamente morrereis. E tem pessoas, Luan, que falam assim, Deus mentiu, porque Adão e Eva comeram do fruto, não morreram naquele dia. E agora, hein? E aí? Aí tem uns que vão desculpar assim, porque eles começaram a morrer espiritualmente, mas espera aí, não morreu naquele dia. Eles deveriam ter morrido naquele dia. E se eles não morreram naquele dia, quem foi que morreu naquele dia? A resposta está aí no versículo 21. Gênesis 3, 21. Você consegue ler aí pra gente? Gênesis 3, 21. Verso 21. O Senhor Deus fez roupas de peles, com os quais vestiu Adão e sua mulher. Exatamente. Alguém morreu. Olha aí. Aqui. Se Deus fez roupas de pele, algum animal ali foi morto para arrancar essas peles, né? Arrancar a pele do animal. De acordo. O cordeiro foi morto ali. Aquelas vestes que Adão e Eva usaram de folhas de figueira, logo iriam secar. A solução humana não quita a dívida do pecado. Então Deus vem apresentando ali a solução para o pecado, que é o cordeiro. O cordeiro, o sangue do cordeiro sendo derramado no lugar do pecador, né? O cordeiro inocente remindo o pecador, né? O culpado. Então Jesus estava prefigurado ali. Ali nós encontramos o proto-evangelho, quer dizer, o evangelho antes do evangelho, né, já sendo apregoado ali para que Adão e Eva tivessem esperança de vida eterna outra vez. Ufa, ainda bem, né? Porque senão a gente estaria ainda tudo com a distorção aí aparecendo, né, ô pastor? Exatamente. Manda o verso que a gente vai ler agora. Agora nós leremos Gênesis 3:8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Como a reação de Deus, pastor, mostra o amor que ele tem pela humanidade. O amor de Deus, ele é incondicional, infinito, porque veja, quando nós somos ofendidos, Luan, a gente espera que a pessoa que nos ofendeu venha pedir perdão.
Sim. É ou não é? Ou a gente é ofendido, alguém pisa no nosso calo, alguém machuca a gente, tira algo valioso da gente e a gente vai lá para falar para a pessoa assim, olha, você me prejudicou, mas eu vim aqui te oferecer o perdão. Dificilmente difícil, alguém hein? faz isso. Pode até fazer, Raro, porque hein? aprendeu com o grande mestre. Exato, com Deus. alguém aprendeu. Deus foi quem primeiro fez isso. Sim. Ele foi o grande ofendido, né? Porque Adão e Eva desconfiaram dele, não demonstraram amor e lealdade a ele. Mas não foi Adão e Eva que correram lá para Deus perdoa, estamos arrependidos. Foi Deus que foi atrás do casal oferecendo perdão e graça. Então assim é o amor de Deus por nós até hoje, né? O pecador, ele tenta fugir, se esconder da face de Deus, Deus vai atrás, oferecendo perdão, oferecendo amor, restauração e graça. Legal, e pastor, eu gostaria de estar perguntando para você nesse período de ministério aí que você viveu, você é cristão desde criança? Sim, já nasci no lar adventista. Bacana, e por acaso tem alguma experiência que você passou aí que você gostaria de compartilhar como a experiência mais bacana que você viveu na sua vida espiritual? Certo, bom, na verdade tem várias, né? O caminhar com Deus, ele é recheado de experiências com Deus. Mas tem um assim que eu gostaria de destacar. Eu estava, surgiu ali quando eu estava terminando a faculdade de música lá na Federal da Bahia. Eu estudei lá licenciatura em música, né? Certo. E aí surgiu a oportunidade de fazer um concurso para tocar em orquestra. Meu instrumento principal na época era viola de arco, parece com violino, né? E aí eu me inscrevi e me preparei, estudei para esse concurso e chegou ali o dia, né? Quer dizer, preparei meses estudando especificamente para esse concurso. Quando chegou o dia, eu estava trabalhando no Colégio Adventista, dando aula lá no conservatório, e aí eu precisaria pegar um ônibus para ir até o teatro para fazer a prova lá. E acabou que eu terminei de dar aula, peguei o ônibus, cheguei lá em cima da hora. Quando eu cheguei, tinha uma moça já na porta do teatro, ela olhou para mim com o instrumento e falou assim, é o Daniel? Eu falei, sim. Ela falou, então tá na hora de você fazer a prova, a banca tá te esperando, pode entrar. E aí você toca violino, você vai entender bem o que eu vou falar. Geralmente nesse concurso assim, a gente chega antes e faz um aquecimento, né? Isso, começa a fazer uma escala, ainda vai colocar os paleiros, colocar o breu no arco, afinar o instrumento, tem toda a preparação ali para você entrar. Não deu tempo. Não deu tempo, Luan. Eu entrei no palco, tinha 3 professores assim na plateia, né? Na banca, e eu cheguei com o instrumento já, com a viola. Aí, boa tarde, aí eu abri a viola, e aí quando eu abri, Luan, a corda lá, que é a primeira corda da viola, estava arrebentada. Estava arrebentada. E aí eu olhei assim, eu falei, aconteceu aqui um imprevisto, né? A corda arrebentada, mas eu tenho outra aqui, eu vou trocar rapidamente. Aí peguei a corda e coloquei. E aí você sabe disso também, que quando a gente coloca uma corda nova, ela vai afrouxando. Aí você tem que afinar devagar, não é isso mesmo? E eu afinei de vez. Sem afinador. E quando eu coloquei a viola aqui para ir mexendo no microafinador, sabe o que tinha acontecido com a corda lá? De novo. Não, ela estava perfeitamente afinada. Foi, assim, algo surpreendente. A banca bateu palmas quando viu que a corda estava afinada, assim, de primeira. E aí eu peguei as partituras e eu tinha que tocar três peças, né? A primeira, a peça de confronto, que é uma dos trechos mais difíceis que tem para o instrumento, para verificar a sua capacidade, né? Se você for aprovado, você vai ter que tocar uma hora ali, algum trecho difícil como aquele. Aí peguei, a banca pediu para tocar esse, né? Logo no começo, e eu não tinha aquecido, então eu não conseguia tocar velozmente, na velocidade exigida da partitura. Então eu toquei um pouco mais lento. Isso não é bom, né? Numa prova, toquei mais lento, mas foi o que foi possível fazer. Sim. Depois eu tinha que tocar a peça, uma peça de livre escolha, né, erudita, específico para o instrumento, e tinha 4 páginas. Eu fui tocar o Romance de Max Bruch. Certo. E aí coloquei 2 páginas, porque lógico que não ia dar tempo de tocar o romance inteiro, né? Coloquei ali as 2 páginas, página 1 e 2, e comecei a tocar. Eu toquei a página 1 inteira, sem interrupção, a banca não pediu para parar. E aí virei para a segunda página. Quando eu olhei, Luan, ao invés de ter colocado a segunda página, estava a terceira. Eita, pulou. Eu falei, eita, agora que eu vou ter que parar de tocar o instrumento para trocar a página, né? Aí só fechei o olho e continuei tocando, que eu lembrava de cor. Até onde a memória permitiu, aí tive que parar e expliquei ainda. Eu falei, olha, aconteceu aqui que ao invés de colocar a segunda página, eu coloquei a terceira. Então, eu toquei até onde eu consegui lembrar.
Aí eles sempre gentis, né? Não, tudo bem, senhor Daniel, agora você vai tocar a peça de improviso. E aí coloquei lá uma peça que eu tinha que tocar e improvisar um trecho, né? Livremente. E aí quando eu tava tocando, improvisando, o que aconteceu com a corda lá? Afrouxou. Ela afrouxou. Afrouxou e aí eu tinha que reafinar e a banca falou assim, não, tá bem, já deu seu tempo, obrigado e tal. E eu fui e saí dali com a sensação de que Deu ruim. não tinha sido aprovado naquele concurso, né? Não tinha como ter sido aprovado. Nossa. E aí fui voltando para casa, começou a chover, eu tava sem guarda-chuva. E aí fiquei todo molhado, sentei no meio fio. Sabe quando você chega no fim do poço, no fundo do poço? Aí eu falei assim, cara, tá dando tudo errado nesse dia aqui, né? Já era. Aí os pingos de chuva ali se misturaram com as lágrimas, né? E ali não contive a tristeza, a decepção daquele momento. E aí eu fiz uma oração, Luan. Eu falei assim, Deus, se eu for aprovado nesse concurso, eu vou sempre testemunhar de que não foi eu que passei. E foi o Senhor que me aprovou, porque é só um milagre para eu ser aprovado nesse concurso. Passou o tempo ali, saiu o resultado, um amigo meu falou assim, Daniel, você viu? Seu nome está lá na lista de aprovados. Eu falei, não é possível. Não é aquela falta de fé ainda. Não é possível. Ele, tá lá seu nome, lá, Daniel, sobrenome, tudo. Aí eu falei, rapaz, deixa eu olhar lá. E fui lá olhar, tinha sido aprovado. Que legal. Orei a Deus agradecendo, né? E fui tomar posse lá no primeiro ensaio. E aí essa parte aqui que é a parte mais que você falou para um testemunho. No primeiro ensaio o maestro fala assim, olha, nós temos aqui a data da primeira apresentação. Podem olhar aí na agenda de vocês. Quem está assistindo é adventista já sabe. Data caiu sexta-feira à noite. E pior, que maravilha. Ele falou assim, como todos os anos é de costume na nossa primeira apresentação a gente fixar qual será o dia das outras apresentações durante o ano. Então, toda apresentação nossa, já que a primeira vai ser numa sexta-feira à noite, toda apresentação nossa, durante o ano, será na sexta-feira, que era a última sexta-feira do mês. Então, coloquem aí na agenda de vocês e tal, o maestro bastante, assim, direto, né? E aí, eu não falei nada naquele momento, diante da orquestra. Claro, você precisava chegar no mas privado. Terminou o ensaio, eu procurei ele, falei, maestro, eu fui aprovado ali no naipe das violas. Então eu sou novo aqui e eu tenho uma observação a respeito do dia da apresentação. Uhum. Eu sou adventista do 7º dia e sexta-feira, após o pôr do sol, pra gente já é sábado. Aí o maestro falou assim, adventista, eu conheço adventistas. Eu tenho pessoas da minha família que são adventistas. Ai, graças a Deus, ele entende. Aí ele falou assim, mas o problema é seu. Eita, poxa. Né? Então você vai ter que arrumar alguém para tocar no seu lugar. Ele falou, aí você vai pagar o cachê correspondente aos ensaios que o músico que vier no seu lugar vai ter que ensaiar e tal. Aí, Luan, eu fiquei pensando no 4º mandamento, que diz assim, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Se eu não trabalho, mas coloco alguém para trabalhar, também, não é a mesma coisa de eu estar trabalhando? Exato. Aí só fiz orar, coloquei o joelho no chão, no meu quarto, e falei, Deus, foi o Senhor que me aprovou nesse concurso, não foi? Então alguma coisa vai acontecer aqui. Foi o Senhor que me aprovou, tô falando para todo mundo que o Senhor me aprovou. O Senhor não me aprovou para eu não poder tocar. Então eu coloco em tuas mãos, para que o Senhor resolva isso aí. Aí no próximo ensaio, Luan, o maestro já estava lá. Gente, eu falei para vocês no ensaio passado a respeito dessa data. Acontece que a prefeitura já tinha marcado um evento no teatro nessa data e não será possível. Então faremos um ajuste aqui e faremos um dia antes, na quinta-feira. E como é de nosso costume, todas as apresentações durante todo o ano será na última quinta-feira de cada mês. Rapaz, então, olha que coisa linda, uma experiência maravilhosa que eu tive assim como resposta de oração, né? E vale a pena crer e servir a um Deus que sempre ouve nossas orações e responde da melhor forma. Gente, olha, eu acredito, pastor, que até o presente momento foi o vídeo mais longo do trimestre, viu? Saiu mais de 10 minutos isso aí, eu tenho certeza. Mas que testemunho, pastor. Que história linda, hein? Gente, tá vendo só como Deus, ele ajuda o seu povo? Como diz o título de hoje, pronto para salvar. É um Deus que está pronto para nos ajudar, pastor Daniel e amigos. Então, vamos orar nesse exato momento para finalizar o vídeo de hoje. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está pronto para salvar cada um de nós, por mais que nós tentamos ainda fazer algumas coisas erradas,
mas o Senhor sempre está de braços abertos para nos ajudar e nos receber quando acontece algum problema em nossa vida. Que o Senhor nos ajude para que, da mesma forma como aconteceu com o pastor aqui, com esse lindo testemunho, o Senhor esteja de prontidão para nos ajudar nesses problemas, nessas provações que acontecem em nossas vidas. Fique conosco, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Até o vídeo amanhã. Aguardamos vocês no vídeo de amanhã, que será de muitas bênçãos também.